Olá, Money Report conversa hoje com Armindo Mota Júnior, fundador da UAPA, empresa que atua no ramo da mobilidade. Tudo bem, Armindo? Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Armindo, você fundou a UAPA quando tinha 21 anos. O que te levou a empreender? Bom, eu trabalhava no mercado financeiro, a gente estava naquele momento com 21 anos, foi o momento, primeira onda ali, pós-bolha de internet no Brasil. Eu tinha aquela vontade de criar alguma coisa, resolver algum problema, né, no mundo ali naquele momento. Eu tinha alguns amigos que estavam entrando no mercado de e-commerce, né? Teve aquela bolha de internet, mas começou a ter algumas iniciativas de e-commerce e aí também um pouco da onda de empreender, né? E a gente começou na época a fazer uma análise de alguns setores, né, que fazia sentido e qual seria essa evolução do e-commerce, né? E a gente acabou entrando no mundo mobile. Como foi esse processo de desenvolvimento, de criação da UAPA, fazer ela entrar em funcionamento? Bom, a gente começou a fazer uma pesquisa, a gente comprou algumas pesquisas, né, setoriais, até por estar no mercado financeiro, a gente tinha acesso a alguns mercados que tinham uma aderência, né, maior à tecnologia. Então a gente acabou, na época, encontrando, antes do mercado de mobilidade, né, contar um passo antes, esse mercado que a gente chegou nessa análise setorial toda que a gente fez, onde a internet estava resolvendo um problema, foi o mercado de benefícios, que é o mercado do PAT, que é o famoso voucher, lá, o refeição, alimentação convênio, na época estava no papel, né? Não sei se você lembra, eu já não sou tão novo, mas na época as empresas distribuíam isso para os funcionários, aquele voucherzinho que ia no carro forte, né? Então era um problema de logística para as empresas. Falou, por que a gente não substitui essa papelada toda pelo mundo, pela internet, onde as empresas poderiam comprar e distribuir para o funcionário, botando o número do celular do usuário. Então a gente começou a entender para qual seria a próxima onda da internet e lá atrás a gente já começou a entender que isso caminharia para o mundo mobile, né, para a mobilidade. E o usuário, rapidamente a empresa cadastrava o celular dele e ele poderia fazer um pagamento, mandando um SMS, uma mensagem de texto para um número dentro da operadora e confirmaria a transação lá para o estabelecimento. Então a gente começou a montar a plataforma da UAPA baseada nisso, né, para resolver esse problema do mercado de benefícios, conversando com grandes empresas, tinha uma ineficiência muito grande de controle realmente dessa linha de despesa, e a gente começou a encontrar que produtos mais faziam sentido dentro do mundo corporativo, que tinha essa ineficiência de gestão, de informação, na época a gente botou combustível, farmácia, táxi, e o táxi ele era um problema também de gerenciar aqueles boletinhos, mas todo o nosso business plan, eu lembro quando a gente foi começar a conversar com as operadoras, falou, olha, o que você acha desse nosso projeto? A gente vai botar o celular para fazer um meio de pagamento, e foi no momento que as empresas, operadoras de telefonia móvel no Brasil também, estavam passando por um momento de pós-privatização, né? Então eles estavam mais acostumados, falaram, pô, legal a ideia de vocês, garotos, bacana, mas cara, a gente precisa botar esse negócio para falar primeiro. Mas a gente acredita que isso é um caminho, né? O tráfego de dados é uma coisa que vai crescer muito no Brasil e no mundo inteiro. Hoje, né, prova disso, as operadoras têm a receita maior, até acho que com tráfego de dados do que com voz. Mas foi um super desafio da gente montar esse negócio. Primeiro a gente desenvolveu, a gente mesmo contratou desenvolvedores para criar essa plataforma, né, baseado naquilo que as empresas estavam sugerindo. Conectar a nossa plataforma com as operadoras, então esse foi um desafio enorme, né, de convencê-los a embarcar num projeto super disruptivo naquela época. E a gente teve investimento próprio, eu não sou de tecnologia, né? Sou da área fiz administração, trabalho no mercado financeiro, meu sócio também era da área de economia, de finanças, então a gente não entendia nada de tecnologia, a gente tinha uma super ideia e a gente começou a desenvolver essa super ideia para em algum momento botar no mercado. Armindo, a gente tem um cenário que muitas empresas acabam fechando no primeiro ano de vida. O que vocês fizeram para a UAPA dar certo? Bom, a gente foi primeiro buscar investimento, né? A gente criou uma primeira versão ali da plataforma, do produto. Era um momento lá atrás no Brasil com pouquíssimos fundos, né, de investimento, no mercado que ainda praticamente era inexistente no Brasil. Então tinha todo esse receio também do momento pós-bolha, então foi difícil levantar recursos naquele momento, mas a gente entendia que a companhia precisava ir para o mercado de uma forma mais estruturada, né? Então a gente criou, eu lembro que a gente visitou vários investidores, falou, pô, tá legal, a gente coloca dinheiro em vocês, se vocês provarem que esse negócio funciona. Consegue um cliente e vê se esse negócio funciona. A gente conseguiu um cliente, um banco na época, cadastrou 7 restaurantes em São Paulo, a empresa ficava no Rio,
a gente cadastrou aqui em São Paulo o banco e no shopping 7 restaurantes. E os funcionários saíam para comer, mandavam um SMS, demorava a chegar o SMS, era complicado, era difícil do ponto de vista ainda de interface, né? A gente está falando de 2005, né? Então não existia smartphone, né? Na época, para ver o quanto a gente estava à frente. Então a gente preparou muito bem a companhia de um business plan, né? De montar realmente um business plan, de entender, primeiro que você está num mercado grande, você tem uma série de desafios, né? de disrupção, né, cultural, tecnológica. Acho que quando você está montando uma empresa de tecnologia, você tem que olhar para isso. Claro que a gente errou quase todo o nosso business plan, mas a gente tentou ir o mais preparado possível para o mercado. E a gente trouxe esses fundos de investimento que a gente entendeu que precisava largar a companhia de uma forma maior. Então, diferente de uma empresa que você vai começando pequenininho e vai crescendo, a gente já teve que entrar um pouco mais estruturado. Não que isso tenha sido o nosso sucesso, mas eu acho que quanto mais estruturado você está dentro do mercado, testar um pouco a ferramenta, né, ou o serviço que você está prestando, e aí eu acho que você começa a ter menos chance de errar. Qual a sua avaliação sobre o ambiente no país para quem quer empreender? Eu acho que hoje muito mais fácil, né, mas o Brasil ainda está muito atrás do mercado lá de fora, né, então o acesso a capital de risco ainda é bastante desafiador. As tecnologias estão muito num negócio, né, de tecnologia hoje muito disruptivo. A gente brinca dentro da UAPA que 3 meses é longo prazo, então a companhia tem que se adaptar muito rápido. Mas acho que tem hoje um cenário bem mais positivo de acesso a capital, de você testar, né, MVPs ali mais rápido, errar mais rápido, corrigir mais rápido. Eu acho que o cenário melhorou muito, né? Então hoje a gente consegue já ver companhias no Brasil performando, chegando a valores de mercado e ganhando posições relevantes. Acho que mudou bastante, o mercado está bem mais maduro, mas acho que ainda tem uma série de desafios quando você olha do ponto de vista, né, de barreiras, né, burocráticas, tributárias, principalmente na tecnologia, que muitas vezes ela vai andando à frente das leis, das regulamentações. Então, empreender no Brasil acho que não é fácil, é super desafiador. E acho que a primeira pergunta que você tem que ter cara, você está resolvendo um problema, você tem que estar muito disposto realmente, né? Abrir mão de muita coisa, trabalhar 18 horas por dia. Então, mas eu acho que o cenário hoje é bem mais positivo do que o cenário quando a gente criou a UAPA há quase 17 anos atrás. Então, para ter um ambiente melhor, um desafio seria esse, superar essas burocracias, esses entraves. Não, sem dúvida. E eu acho que mais acesso a investimentos também, né? Então, acho que hoje, por maior que tenha hoje o mercado, esteja mais aderência, tenha mais opções, mas ainda é bem restrito o brasileiro, principalmente o perfil do investidor brasileiro, né? De querer um retorno muito rápido, né? Quando você vai acessar fundos de venture capital ou private equity, enfim, para companhias um pouco mais maduras, todo mundo olha o resultado muito rápido. E quando você olha lá fora, as empresas estão mais preocupadas no crescimento, do quanto ela vai ser exponencial, do que propriamente um resultado de um lucro num curto prazo, que são companhias muito novas que vão ter que se ajustar quase que, né, todos os dias até ela encontrar um modelo realmente de negócio que ela possa escalar. Levando em conta a sua experiência, erros e acertos, que dica você daria para quem está abrindo o próprio negócio, está iniciando esse empreendimento? Eu acho que a primeira pergunta é assim, você está resolvendo algum problema, né? Para você entender a aderência do seu produto ou do seu serviço, né? Depois o quanto esse mercado que você está olhando realmente ele é grande, né? Você está olhando alguma coisa mais de nicho, ganhar um valor maior ou não, ou ele é super escalável, né? Tem alguém no mundo fazendo isso que você está fazendo, ou no Brasil, enfim, quais são os seus concorrentes, né? Isso precisa de muito investimento ou não? Então acho que são algumas análises ali iniciais que elas já conseguem te dar uma fotografia da probabilidade daquilo escalar ou não. Tem N cases que ninguém fez nada e a empresa deu super certo, mas eu acho que você está resolvendo um problema, você está otimizando algum processo, ou você está levando alguma economia, alguma facilidade. Eu acho que isso são perguntas importantes, você está fazendo alguma coisa diferente que ninguém está fazendo. Então acho que essa é uma primeira análise que o empreendedor precisa entender. Falando da atuação da UAPA, você está num mercado cada dia mais competitivo, né, com o surgimento de muitos aplicativos de mobilidade, gerenciamento de táxi. Como faz para se destacar nesse cenário? A gente focou muito, a gente já nasceu no mercado corporativo, né, com foco no mercado corporativo. Então, resolver essa linha de despesa dentro das empresas. Então,
Quando a gente começou com esse produto, na época a gente pivotou até mais, focou mais no táxi, né, em resolver a questão da gestão da despesa da mobilidade do que até com os produtos iniciais, que era refeição, alimentação. A gente estava muito à frente do tempo, então a gente pivotou ali dentro da nossa plataforma e focou nesse serviço de táxi, porque a gente entendeu que era um mercado gigantesco, né? As empresas adotaram o táxi como uma ferramenta de trabalho, porque o Brasil tem um problema de infraestrutura de transporte, então, né, você tem pouquíssimas linhas de metrô, de trem, então tinha uma dificuldade de mobilidade e o táxi passou a ser estratégico para o deslocamento das empresas. Então eles não tinham gestão nenhuma sobre aquele papel, sobre o voucher, boleto. Até hoje a gente em clientes novos que chegam fazendo reembolso ainda. Então a gente focou muito no B2B, né, para se diferenciar. Então a gente nasceu antes de todos esses players do mundo. Todos os outros acabaram focando muito no mercado varejo, no pessoa física, que aí você consegue escalar mais rápido, botar mais usuário para dentro, consegue um acesso a capital mais rápido quando você mostra que o produto pode ser, o serviço pode ser muito mais exponencial, que o B2B ele tem os desafios de vender para o mercado corporativo. Então a empresa ela se especializou muito em fazer essa entrega, né, na plataforma para entender exatamente o que as empresas precisavam para controlar essa despesa. Então a gente focou muito no corporativo. Hoje a gente também abriu para o mercado B2C, porque a gente já tem o B2B2C, né? Quem usa no final são os funcionários, então a gente tem mais de 1 milhão de usuários na base, por que não abrir também para usuários pessoa física? Então a empresa estava mais madura e a gente tem buscado se diferenciar com algumas ofertas, tanto para o mercado corporativo quanto para o mercado pessoa física, para não cair nessa mesma cesta que virou os aplicativos de mobilidade, né? Quase uma commodity no Brasil. Focando um pouquinho nesse lado do uso pessoal, esse mercado é um mercado da mobilidade, é um mercado em expansão, né? As pessoas estão deixando de usar o carro próprio para poder usar esses aplicativos, usar mais bicicleta, mais patinete, mais táxi. Isso já é uma realidade. Isso é das novas gerações ou é uma cultura geral já? Acho que no mundo corporativo as empresas já entenderam que é um caminho sem volta. Então todos os dias a gente traz vários clientes que estão devolvendo frotas, né, tem custo de combustível, do aluguel do carro, manutenção, por uma plataforma que ele pode usar sob demanda, né? E aí dentro aqui, por exemplo, você pega São Paulo, você pega os corredores, você anda mais rápido, então você tem uma mobilidade muito melhor. Você vai trabalhando vai produzindo, né, dentro do carro. Então as empresas já adotaram isso, entenderam que isso realmente é um caminho sem volta. Hoje a gente tem quase 7 mil companhias clientes que usam a gente no Brasil inteiro. E eu acho que tem uma mudança cultural de comportamento, a gente percebe isso também, as pessoas têm preferido usar essas plataformas, esses serviços que você usa com uma certa facilidade, preço, né? Hoje mais barato do que se você ter um carro, combustível, manutenção. Então eu acho que já é uma tendência que hoje já virou realidade. Quando a empresa faz essa mudança da frota própria para que é gerenciada, até quanto pode ser essa economia? A gente tem em média economias de 40%. 40%, 50% ela tem de economia quando ela contrata a nossa plataforma, né? E ela começa a entender como é que os funcionários estão gastando no final de semana, que horário, cria uma política, um orçamento dentro da plataforma, mas em média a gente entrega uma economia de 40% a 50%. E como você falou, essa economia não é só no caixa da empresa, é também na produtividade. Sem dúvida. Eu acho que isso é um super ativo, né? Então, hoje, o que move os nossos clientes são os funcionários delas, né? Então, ele está ali dentro do carro fazendo uma reunião, produzindo, trabalhando, sem estar preocupado com o trânsito, estacionamento, dirigindo o próprio carro. Então, acho que isso traz um ganho de produtividade que, no primeiro momento, é intangível, né? Mas que rapidamente é percebido também pelo funcionário. Qual que é a base de clientes da UAPA hoje? Hoje a gente tem 7.200 empresas no Brasil todo, entre grandes e pequenas empresas. A gente se especializou muito nas grandes empresas, né? Então, entregar esses serviços, essa plataforma de gestão e cuidar da mobilidade das grandes companhias. E quais são os planos daqui para frente, 2019, o que vocês estão em vista? Bom, a gente quer continuar crescendo ali, em média 30%, 40% no mercado corporativo. A gente abriu o aplicativo para pessoas físicas, então a gente tinha muita demanda de usuários que já usam a gente como uma ferramenta de trabalho no dia a dia. E por que não aproveitar e poder utilizar o APA no momento que ele está a lazer, né? Então ali para a vida dele, para o trabalho dele, para a vida dele. A gente fez 2 aquisições de startups com mobilidade, uma de entregas, então com foco no mercado corporativo, então encontra o motoboy mais próximo, faz toda a gestão, toda a logística, né? Tanto para o mundo corporativo, tanto para o e-commerce também. Então a gente está ampliando nossos serviços ali de mobilidade
com gestão de despesa para o mundo corporativo e avançando no aplicativo para a pessoa física também. Falando pro empreendimento, então é importante essa diversificação de serviços. Ah, sem dúvida. Eu acho que assim, acho que primeiro você tem que focar num produto, num serviço, ganhar escala, não querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente quis fazer isso lá atrás com vários produtos, é difícil. Acho que você tem que ganhar escala, montar muito bem o seu modelo de negócio, econômico ali da companhia, fazer ela performar, tá maduro já naquele principal produto ou serviço que você tem, para aí sim você começar a olhar outras oportunidades. Mas não pode ficar só naquele ramo. Acho que diluir, né? Você ter outros modelos de produto ou de serviço, diluir o risco, enfim. Quanto mais você conseguir, né, dividir o risco da companhia, melhor. Mas acho que no começo, num primeiro momento, é super importante que você, né, ponha lá sua bandeirinha como um player importante naquele serviço, e acho que depois você vai trazendo receitas adicionais, produtos e serviços complementares ao negócio, que podem até crescerem mais até do que o seu negócio principal. Falando um pouquinho das perspectivas para 2019, você acredita num crescimento mais expressivo da economia a partir do ano que vem? Bom, a gente está surfando um momento ainda de euforia, né? Mas como a gente lida com o mundo corporativo e a gente vê os funcionários que utilizam, então a gente sente isso na base, as empresas parando de demitir, né? Então a gente consegue perceber isso, né? Se o funcionário parou de usar, não usou esse engajamento do usuário, ou as empresas utilizando mais, fazendo mais negócio, mais serviço, a gente brinca que a gente acaba sendo um termômetro ali, como tem uma base muito grande da economia, para entender como é que as empresas estão performando ou não. E a gente sente uma melhora, eu acho que teve uma melhora sim, eu acho que a gente está mais animado para o ano que vem, acho que a gente vai ter um crescimento importante, acho que o Brasil vai retomar também seu crescimento, não vai ser ainda, acho que tem uma série de desafios ainda pela frente, mas eu acho que o pior já ficou para trás. Então, para a gente finalizar, na sua avaliação, o que precisa ser feito para o país ter um crescimento sustentável nos próximos anos, ter uma economia cada vez mais forte? Eu acho que é fundamental fazer as reformas, né, que precisam ser feitas. Eu acho que o incentivo, né, de investimento, enfim, simplificar uma série de leis, uma série de burocracias que o Brasil ainda tem, né, que impedem uma série de investimentos. Eu acho que deixar toda essa parte, né, mais transparente, eu acho que isso vai atrair muito investimento externo. Eu acho que o Brasil surfa um momento muito bom, que acho que realmente a gente tem que aproveitar e apoiar, né, como empreendedor, como empresário, apoiar, fazer a sua parte, né, e cobrar para que o governo faça a parte dele, que eu acho que a gente está no caminho certo. Armindo, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. O Repórter conversou hoje com Armindo Mota Júnior, fundador da UAPA. Obrigado pela atenção e até a próxima.